Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E é com essa frase que eu venho hoje falar sobre um livro que foi meu favorito, acho que do ano passado, tá? E ele entrou na minha lista assim de top 10 de fantasias, de melhores fantasias que eu já li, que é Caçador Sem Coração. E eu tô bem empolgada porque o livro 2, que é o último livro da série, sai agora em maio. Então, pra gente falar um pouquinho sobre ciclo de opressão, eu quero usar um personagem que representa muito isso, que é o Gideon. Imagina, gente, uma cidade em que vivemos em um regime autoritário, tá? Em que mulheres possuidoras de magia são caçadas por uma guarda denominada Guarda Sanguínea. Tudo bem? Só que a gente tem uma questão ali. Essas mulheres, são bruxas, elas são caçadas e são expurgadas. O que é isso? Dentro nesse local. Só que elas não escolhem ser bruxas, tá? A magia se manifesta a partir da adolescência delas, através do primeiro ciclo menstrual. Só que aí, você sendo bruxa e você tendo magia, e se você sofrer uma denúncia e se você for pego por essa guarda, por esse regime, você vai passar por esse processo de expurgo, porque você representa um perigo. Então, a pessoa não escolhe nascer bruxa, como nascer com magia, né? É um fator genético que é manifestado nas mulheres dentro da adolescência através do primeiro ciclo menstrual, certo? Então, mesmo mulheres que não exercem a magia, mas têm esse poder de exercer, porque para você fazer magia tem todo um processo ali, mas mesmo essas mulheres que optam a não exercer magia, mas têm o poder de fazer essa magia, elas são caçadas e são expurgadas se a guarda sanguínea souber delas. Agora, a partir daqui, fica meu alerta que pode ter spoiler. Então, quem não leu o primeiro livro ainda, que é Caçador Sem Coração, e não gosta de perder a experiência de leitura e descobrir as coisas lendo, fica meu alerta que pode ter pequenos spoilers da história do Gideon, certo? Então, tá avisado. Vamos falar, o Gideon, gente, ele é capitão dessa guarda sanguínea. Então, ele é o responsável por caçar e capturar essas bruxas, tá? E levar por esse processo de expurgo que eu falei pra vocês. Só que antes dele ser o capitão da guarda sanguínea, antes desse regime ser instaurado, né? O Gideon e a família dele trabalhou para as três rainhas, ou seja, era antes do regime ser instaurado, existiam três mulheres no poder que eram bruxas, tá? Ele é de uma família humilde. O pai dele e a mãe dele eram alfaiates e as irmãs se interessaram pelas roupas deles e convidaram eles para morarem no palácio e fazerem roupas exclusivas para essas irmãs, entendeu? Então eles iam vestir as rainhas. E como a mãe dele precisava, os pais dele precisavam pagar até enviar o irmão dele para um curso de piano, que ele tinha vontade, eles foram, Gideon ajudava eles nesse processo de alfaiataria. Eles foram morar no palácio e fazer essas roupas exclusivas para as três rainhas, tá? Só que aí, gente, acontece todo o problema para eles, tá? As irmãs, com preocupação com o poder, com preocupação de sofrer algum golpe, elas começam a se corromper, ou seja, com o que eles chamam de magia obscura e começa a corromper. Então, elas começam a oprimir as pessoas. O Gideon, ele tem um pequeno relacionamento, pequeno não, um grande relacionamento, né? Que ele teve um interesse e começa um relacionamento com a irmã mais nova dessas três rainhas, ou seja, a rainha mais nova ali, sabe? E aí foi aonde o pior passo que ele deu da vida. Acho que o pior passo que a família dele inteira foi trabalhar para as três. Mas todo o problema dele também começa quando a família dele vai para lá e principalmente quando ele entra nesse relacionamento, porque começa a questão mesmo de abusos com ele, tanto físicos como abusos psicológicos também, tá? Então, ele acaba sendo chamado por todo mundo como o capacho de bruxa, porque ela começa a ameaçar ele, ou seja, se ele não fizer as coisas que ela deseja, os trabalhos para ela, a família dele, a mãe, o pai e a irmãzinha ia começar a sofrer as consequências.
E mesmo o Gideon fazendo de tudo, tudo que elas queriam, porque elas eram muito poderosas e ele tinha medo de alguma coisa acontecer com a família, aconteceu, tá? Elas, a mãe e a irmã e o pai dele. Então ele perdeu todo mundo por causa delas. Todo mundo não, porque ele ainda ficou com o irmão dele que estava viajando. Então o que mantinha ele dentro dessa situação e dentro desse relacionamento e o que ele tinha a perder ainda era o irmão mais novo, né, que ficava entre ele e a irmã mais nova dele, a irmã caçula. Então, para proteger o Alex na história, ele se submetia a isso, mas pela cidade inteira ele era uma chacota, porque ele era conhecido como capacho de bruxa, ele era humilhado por ela, fora situações e abusos psicológicos que ele sofria, tá? Então, o Gideon passou a não se preocupar com a vida dele, tá? Ele começou a beber, ele começou a frequentar ambientes mesmo de luta, onde ele só se deixava ser espancado, porque ele não tinha mais interesse na vida dele. Ele não podia sair desse relacionamento, ele não podia fazer nada, não conseguia fazer nada, porque ele tinha ainda o irmão dele para proteger e uma ameaça que essa rainha mais nova tinha feito para ele. Ó, se alguma coisa, se você tentar alguma coisa, se você tentar terminar com isso, se você não fizer o que eu quero, quem vai sofrer as consequências é seu irmão. Só que aí ele vê uma esperança, tem um grupo se formando, tá? Porque elas se tornaram totalmente opressoras se formando ali e eles querem o fim desse reinado, tá? E como ele estava na sarjeta, literalmente, dessas pessoas, o comandante desse grupo, consegue fazer um trabalho com o Gideon de levantar, de ele aprender a se valorizar, e eles conseguem invadir o palácio e as rainhas. Então, é aí que o sistema é instaurado, certo? Então, gente, vocês percebem que o Gideon, ele não entrou nesse regime e ele não faz esse trabalho porque ele fala assim: nossa, que belezinha, eu quero caçar essas mulheres porque eu acho elas todas ruins. Na verdade, ele tem medo. Ele tem muito medo desse regime voltar. Ele viu o pior dessas mulheres com magia e ele acaba acreditando que todas elas podem se corromper e se isso acontecer, todo mundo sofre, entende? Então, ele fala que ele não, ele é um capitão, mas ele caça, ele sabe o que acontece, ele não gosta de levar essas mulheres para essa situação, mas ele sabe que é necessário, porque se o reinado de bruxas dessas mulheres mágicas voltarem, elas podem se corromper e aí o pior sempre acontece. E o que é interessante dentro disso, gente, é que o ciclo da opressão, ela ocorre exatamente dentro desse conceito, tá? Pessoas que se tornam opressoras, muitas vezes, tá? Ou quando regimes são instaurados, ou quando a gente tem extremos para algum lado, ele vem exatamente do medo, tá? Ele vem da insegurança, ele vem do receio, ele não vem de uma ideia que surge assim do nada, tipo, tá todo mundo feliz da vida e fala assim, opa, vamos mudar algumas coisas? Não. A gente vem de situações que são de violência ou situações que são que geram medo, que geram insegurança nas pessoas e isso acontece, tá? Então, o que é legal a gente ver a história do Gideon, ele mostra certinho esse ciclo. O Gideon, ele não caça essas mulheres porque ele gosta ou porque ele quer poder ou porque ele acha que elas são ruins. Não, não é isso. Ele acredita que como elas têm o poder e ele viu e ele vivenciou o pior dessas mulheres com magia, ele acha que elas podem se corromper e consequentemente todo mundo vai sofrer. E para evitar esse sofrimento é onde ele faz todo esse trabalho. Então é onde a gente faz lá sobre o ciclo da opressão, tá? Que a maioria das pessoas que passam por históricos de violência, acontece exatamente isso. Eles criam tanto medo e tanto receio de uma situação que ele acaba virando extremo para um outro lado.